Bom dia, todo mundo. Oi. A gente vai fazer uma live, a última do mês, do programa que a gente desenvolveu aqui em parceria com a doutora Juliana Franco, em defesa da adolescência. Eu vou chamar a Bruna Garrocino e a Bia Montenegro. A gente vai falar sobre o papel do educador parental na adolescência. Eu sou a Carol Lopes, eu sou educadora parental, especialista em adolescência, infância e adolescência, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho do educador. Deixa eu chamar a Bia, deve entrar logo. Bom Ei, dia, Bruna, tudo tudo bem? bom? Bom Tudo bem, dia. Se você tudo quiser se certinho. apresentando enquanto a Bia não entra. Vamos lá, bom dia a todos. Eu sou a Bruna Garrocino, eu sou mãe solo do Natan, de 7 anos, educadora parental em atuação consciente, infância e adolescência, apego seguro, disciplina positiva e também especialista em tecnologias digitais na infância e na adolescência. E é um prazer estar aqui com você, Carol, nesse projeto lindo da doutora Juliana Franco. O prazer é meu, né? É nosso. Estou esperando a Bia entrar, mas podemos conversando enquanto isso. Claro, com certeza. Eu acho que a gente tem muito a falar sobre o papel do educador parental, é uma profissão tão nova, né, Bru? E que as pessoas ainda têm muita dúvida, né? Como é que funciona? Eu tenho que contratar um educador, eu tenho que contratar um psicólogo, quem que vai ser, quem que o educador parental atende, se é a criança, se é o adolescente, se é a mãe, o pai, enfim. Se você quiser falar um pouquinho, e aí eu. Pois é, na verdade, eu falo que eu mesma fui tomar conhecimento dessa profissão, né, de educador parental há muito pouco tempo, né? É uma profissão ainda Uhum, que a grande maioria das pessoas confundem a gente com psicólogos, né? Muitas sim. vezes perguntam se somos psicólogos. Na verdade, o educador parental, ele é um especialista sobre desenvolvimento humano, sobre a infância e adolescência. E a nossa função como profissional é dar voz e luz à infância e adolescência, ajudando os pais a entenderem, né? Bom dia, Bia. Entenderem como conduzir, né, o processo de educação dos filhos, né, e ampliar as expectativas e o olhar para cada filho. Tudo bom, Bia? Bom dia, meninas. Se apresenta aí, Bi. Uma manhã de mãe, sabe? Normal. Filho chorando, indo para a escola correndo. Ai, meu Deus. Eu fui levar minha filha na aula, já levei minhas anotações. Eu falei, se o trânsito estiver ruim na volta, eu paro, faço a live no acostamento. É E tá assim. tudo certo. Não, eu juro que eu Realidade. acordei, pessoal. Eu juro que eu acordei às 6, 10 para 6. Que era para estar tudo redondo, eu bem tranquila, uns 5 minutos antes. Tá ótimo. Mas deu Se certo. Eu quase apresenta mandei aí, Bia. mensagem, mas falei, acho que elas vão entrando e eu tô chegando. Sim, sim. Passei um batom para ficar bem plena, ó. Vamos lá. Se apresenta, se você quiser falar um pouquinho de você, né? Para os seguidores aí da Bruna, para os meus, para te conhecerem. A gente já fez live antes, mas né, é sempre bom se apresentar. E aí a gente já introduziu falando um pouquinho desse papel do educador, a diferença, né, do quem contratar um psicólogo, um educador, quando contratar o educador, a gente estava introduzindo por esse lado. Se você quiser continuar, depois de se apresentar, fica à vontade. Legal. Bom, eu sou Beatriz Montenegro, eu sou mãe do Benício, sou neuropsicopedagoga como formação, né, e como atuação até hoje profissional. Então, eu atuo aí no consultório com crianças, com adolescentes, com questões aí e dificuldades de aprendizagem. E acho que faz muito sentido até dizer para vocês, né, já que a gente vai falar sobre o educador parental, um pouco de da onde eu cheguei, né? Porque eu sou pedagoga, então eu dei muito tempo aula, aí eu comecei a receber muita criança com muito diagnóstico, e eu não sabia o que fazer com essas crianças, assim, né? Tipo, não, o que faz, né? E aí, claro que vinham psicólogos, fono,
ter, ó, né, cada profissional na sua área dizendo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E eu pensei, gente, eu preciso saber o que fazer numa sala de aula com 36, né? E eu tinha, assim, 36 e 6 com algum laudo de inclusão, né? E eu comecei a falar, gente, o que eu faço com esses 6? Como é que eu faço com os outros 30? Porque também não são 30 um bloco, são 36 mesmo. São 36 indivíduos nessa turma. Sim. E isso era bastante desafiador para mim. Foi aí que eu fui fazer a psicopedagogia, fiz a neuropsicopedagogia depois, porque em 2012, quando eu essa coisa da neurociência estava muito em alta, né, de vir falando, então veio aí a formação da neuropsicopedagogia. E eu fui fazer por conta disso, assim. E aí, gente, eu acabei... Vou ser obrigatório fazer. Eu fiz o institucional, porque a minha ideia era me manter dentro da escola. Falo para todo mundo que se alguém dissesse que um dia eu estaria onde eu estou, eu diria, você está mentindo, porque eu sou feliz na escola eu vou ficar, né? E realmente sou feliz na escola, mas hoje não estou mais lá dentro. E aí eu tenho que fazer a clínica. Era obrigatório fazer a parte clínica também. E aí tem que fazer a clínica, tem que fazer estágio em clínica. Minha mãe é psicóloga, então eu fui me encantando pela clínica. E o que me encantava era poder olhar cada criança. Sair daquele bloco, sabe? Porque eu ficava 6 que precisam de provas diferentes, 30 que fazem a mesma prova. 6 que não sei o que, 30 que não sei o que lá, né? Então eu fui me encantando por esse olhar individualizado. E aí, pessoal, eu percebia algo nas famílias. Às vezes a criança vinha para o atendimento, a criança estava bem na sessão, ligava para a escola dizia, olha, tá tudo fluindo, ela melhorou, nananã. Você falava com a mãe falava, não, tá uma catástrofe. Não, tá caótico. Em casa? Não, você não tá entendendo. Não, em casa tá terrível, Bia, imagina. Como pode... Não, vocês não podem estar pensando em alta. E eu falava, não, mas aqui tá tudo tranquilo, a criança tá respondendo bem a tudo, na escola tá bem. Não, mas em casa não. E foi daí, gente, que eu comecei a estudar sobre orientação parental, com o foco mesmo, né, de estudar sobre como ajudar a família com aquela criança. Porque às vezes a criança estava, assim, maravilhosamente bem, tudo fluindo com aquela criança. E então eu vim desse lugar para o educador parental. E hoje, no consultório, as famílias que fazem, né, sessão comigo, todas, mesmo que elas tragam as crianças, que por algum motivo a gente acredite que vale a pena o atendimento com a criança, todas precisam fazer orientação de pais. Eu não abro mão hoje de atender uma criança sem fazer uma orientação de pais. Pode ser uma vez por mês, tem família que às vezes eu faço quinzenal, né? Aí eu sinto com cada família. Então, e aí fiz a formação de educador parental mesmo, né? E que eu vejo que de verdade é um grande diferencial para as famílias, né? Porque não é entrar às vezes numa questão mais psicológica, né? Daquela história daquele pai, daquela mãe, mas aquela história faz parte dos gatilhos daquele pai, daquela mãe. Aquela história faz parte da expectativa daquele pai, daquela mãe, né? Então eu sempre falo, a gente abre aqui alguns caminhos e vocês mergulham depois, né? Nos seus processos. Mas muitas vezes, na sessão de orientação de pai, já é um mergulho, né? Nessa sessão do educador parental, já é um imenso mergulho nas nossas histórias. E hoje eu vejo que faz muito sentido até para mim como mãe. Então, assim, pensando no que você falou, né, Bia, o educador parental trabalha com o cuidador, né? A mãe, o pai, o cuidador principal, não com a criança, porque a gente entende que o trabalho de autoconhecimento, de autoeducação, de autorresponsabilização tem que ser do adulto, para isso refletir no relacionamento com a criança. Né? Todo o comportamento da criança, ele é a ponta do iceberg, ele só está querendo traduzir alguma coisa que tem por trás ali naquele relacionamento familiar, ou com aquele cuidador principal, se não for a família. Mas e por isso é importante o adulto trabalhar, né? Porque o adulto é o responsável por promover esse relacionamento. E a gente lá na escola, né, de educação positiva, sempre enfatizado, e eu gosto de repetir, que a gente é defensor da criança e do adolescente. Né? A gente não é defensor do adulto. O mundo inteiro já defende o adulto demais. Lá a gente está, no nosso trabalho, a gente está para defender a criança e o adolescente, para defender que se as necessidades deles sejam atendidas, para defender um olhar de amor incondicional
para a criança e para o adolescente. E aí o nosso trabalho, eu vejo como um trabalho de estabelecer pontes verdadeiras, né? De estabelecer, de auxiliar nessa criação ou nesse restabelecimento do vínculo, né? Que pode nunca ter existido e pode ter se perdido por algum motivo, né? Não Sim. sei se vocês querem falar alguma coisa, Bru. Eu vejo muito que o nosso... Assim, eu atendo as crianças, gente, por outra formação, não pela questão do educador parental. Só quis contar para vocês, só para chegar como eu cheguei até nisso, né? Porque eu poderia estar só na clínica, fazendo meu trabalho mesmo, né? Mas hoje eu vejo que o nosso trabalho dentro, né? Quando eu... Seja a criança que eu já atendo, seja a família que me procura só para educador parental. Às vezes a família me procura para ver a criança e eu falo, não, essa criança aí não preciso ver. Tenho certeza que do que você está me contando, fique em paz. Não é sobre seu filho. A gente vai dar tem outras propostas para você, né? Então, é trazer a voz dessa criança que muitas vezes ela está trazendo, né? Mas nesse comportamento dito desafiador, né? Nesse sono que não vem, nessa recusa de uma alimentação. Então, essa voz que a criança traz com os recursos que ela tem e que os adultos tentam enxergar isso da forma com os recursos que possuem também. Então, eu vejo o educador parental mesmo colocando uma luz ali naquela situação, né? E trazendo essa criança à tona. Então, eu sempre falo para os pais, às vezes eles me contam, eu falo sim. E a criança? Volta lá, onde que ficou de tudo isso? Né? Quem perguntou como ela se sentiu? Quem enxergou? Vamos ver, né? O que esse comportamento está me contando? Né? Eu sempre digo para eles, comportamento é bilhete escrito, né? É um bilhetinho que a criança vai deixando todo dia. A gente não vai deixando, às vezes, bilhetinho pela casa, não esquecer no mercado, não. E a criança vai nos dando esses bilhetes, né? Então, como que a gente vai construindo isso com a família para poder ver com a criança, né? Então, porque não tem nada mais significativo do que os pais com a criança, né, gente? E daí, fazendo um adendo da fala e da Bia e da Carol, é importante pensar assim, que a gente, como educador parental da Escola de Educação Positiva, a gente não foca no comportamento, mas a gente percorre a história de vida dessa criança também, né? E a gente entende que relacionar... E dos pais, né? Dos pais também, e vezes. toda a história de vida dessa criança, né? Desde a fecundação, enfim. E entender, né, que, na verdade, a parentalidade ela não se resume a ferramentas, né? Porque quando eu vim de uma formação inicial que era muito baseada em ferramentas, e quando eu foco em ferramentas, eu me desconecto do meu filho, né? Então, o papel do educador parental é justamente construir um caminho com esses pais, de entender minimamente sobre a sua história de vida, né? Para poder materializar as suas dificuldades e os seus gatilhos, né? Enxergar por que aquele determinado comportamento, por que aquele choro, por que aquela dificuldade do meu filho para dormir, o que isso espelha sobre a minha história de vida, né? E mais do que isso, a gente trazer a voz da criança, porque a criança ela nasce com uma necessidade de amor e pertencimento. E o repertório dela, né? Acho que foi a Carol mesmo que falou, né? Dela manifestar, dela comunicar é muito restrito, né? Porque está de acordo com a sua fase de desenvolvimento. Então, a gente está aqui justamente para trazer a perspectiva da criança de um lugar muito mais ampliado, né? Porque a criança, na sua primeira infância, ela vai fazer de tudo para poder ser vista e amada, inclusive se soterrar dentro de si mesma para caber em caixinhas que a gente vai colocando. E daí, trazendo um adendo sobre o nosso foco aqui do adolescente, é que ainda a gente vive num mundo de muita violência, né, com as crianças. Mas eu percebo que para o adolescente isso fica potencializado, porque olha aquele indivíduo grande, né, que passou a tua altura, eu vejo um homem e uma mulher formado, e daí eu venho com uma expectativa de que esse ser tá pronto, mas eu não construí com ele na história de vida dele a formação. E daí é onde a gente vê, né, nesse mês de setembro, que tem essa campanha de prevenção ao suicídio, a quantidade de jovens que estão ceifando a sua vida justamente porque dói demais e existe um mundo inteiro julgando, descredenciando
Então, o nosso papel como educador parental para os pais de adolescente, ele também tem essa função, né? De dar luz a esses jovens que são tidos como adultos, né? Mas ainda tem tanto a caminhar, né, meninas? Sim, ainda tem pleno desenvolvimento cerebral, né? A gente sabe que o desenvolvimento vai até os 25, 30 anos, quer dizer, na adolescência eles estão no auge do renascimento, entrando em contato com todas as dores vividas na infância, né? Revivendo todo esse desamparo e mais uma vez, normalmente desamparados, né? Exatamente por isso. Os pais já entendem que eles têm autonomia para ir para o mundo e não se interessam minimamente, né, por esse adolescente. Quando o bebê é pequeno, os pais sabem cantar e dançar galinha pintadinha, 1, 2, 3, 4, 5, nem sei quantos existem, mas enfim. E adolescente, ninguém tá nem aí. Qual é o jogo preferido? Qual é a banda que ele mais gosta? Quais são as amizades? Por quem tá apaixonado? Enfim, os pais, eles perdem um pouco esse interesse. Quer dizer, muitas vezes nunca tiveram, né? Mas isso fica escancarado mesmo é o que você falou, Bru, pelo tamanho do ser, né? 1,80 m, barba na cara, mas o desamparo tá enorme, Gritando. né? A necessidade de conexão é imensa. Numa fase que ele está se voltando para o mundo e que ele precisa ter um porto seguro, né? Ele precisa ter para onde voltar, ele precisa ter confiança de que os pais estão ali para apoiá-lo, independente do que ele fizer. Os pais estão ali para amá-lo incondicionalmente, independente do comportamento, né? Ele não é um comportamento, ele é um ser independente disso e merece amor incondicional, independente desse comportamento. E os pais muitas vezes se embolam nas próprias dores, né? Se deixam levar pelos gatilhos emocionais aí dos próprios comportamentos que provavelmente foram podados na infância e adolescente desses pais, e se perdem nessa parentalidade, né? A minha introdução para a educação consciente, para a educação positiva, também foi pela disciplina positiva, né? Que é um instrumento de muitas ferramentas para controle de comportamento, e que muitas vezes, quando tem uma criação autoritária, não acho que isso seja culpa da criadora da disciplina positiva, mas eu acho que é de quem usa a disciplina positiva. Essas ferramentas são usadas para manipular a criança e o adolescente, né? E não para se conectar de fato, não para demonstrar esse amor incondicional e simplesmente estabelecer limites de segurança, mas sim limites de manipulação, né? Para alterar o comportamento para que esse adolescente, essa criança ou adolescente caiba na caixinha aí desse pai carpinteiro, né? Acho que é o limite do conforto do adulto, né? Muitas vezes, exato, né? Exato. Né? Do confortável para mim. Eu vejo muito, né, gente, em relação a, né, o que faz o educador parental, né, na adolescência. Com as famílias, né, que eu atendo, com as famílias que me buscam, a adolescência, ela fica... Durante a infância, eu vejo que a gente consegue, às vezes, controlar as nossas sombras de criança, né, da nossa criança interior, a minha criancinha Bia interior, porque a criança pequena, ela está para os pais muitas vezes. Então, ela quer corresponder a essas expectativas, né? Essa semana mesmo teve um exemplo, tem hora que eu falo, gente, tinha que ter uma câmerazinha assim na testa, né? Para filmar tudo, né? Porque eu fiquei em casa e assim, Benício, eu falei, filho, vamos sair vamos brincar? Na hora, sim, mãe. Porque ele tem 4 anos. Então, porque assim, se eu estiver disponível para ele, ele vai estar disponível também. Né? Por uma questão, gente, de idade, entendem? Por uma construção que eu tô fazendo, que é super fácil. Não, porque eu tenho a minha... Nem só isso, né, Bia? Mas porque ele ainda tem esperança em conseguir se conectar verdadeiramente com você. Muitas vezes o adolescente já perdeu essa esperança, É esse né? ponto que eu ia falar, exatamente. Então, assim, o que acaba acontecendo é que na infância, se a gente não tem essa consciência toda, né, do quanto os nossos filhos estão disponíveis, estão abertos, estão ali, e aí eles vão fazer, gente, de verdade, o que o nosso desejo quer. Então, eles vão tentar caber na caixinha que a gente quer que caiba,
eles vão tentar corresponder a todas as nossas expectativas, né? Por quê? Porque essa criança quer ser amada, essa criança tem esse desejo. Quando chega na adolescência... Necessidade, né? Sim, é necessidade, não é desejo, né? Quando Mais do que desejo. Tem um desejo também, mas é mais aí. É mais de sobrevivência, né? Quando chega na adolescência, a consciência dessa falta fica nítida. Por quê? Porque o cara já tá quase um adulto, né? Esse cara barbudo, que ele começa a ter noção melhor das situações, né? Às vezes tem algumas situações que eu vejo que eu falo, gente de Deus, a hora que tomar consciência na adolescência, vai vir uma bomba, vai vir uma força, né? Que vem mesmo, porque tem que vir, tá tudo dentro ali dos conformes. Só que o nosso papel como educador parental, o nosso papel de construção com essa família é de verdade fazer essa ponte entre o que não teve, a necessidade desse adolescente, né? E não um desejo de controlar esse adolescente, não um desejo de fazer com que ele não experimente nada da vida, com que ele não saia, com que ele não beije um monte de gente, né? Eu acho que esse é um ponto que às vezes as famílias ficam muito assim, não, eu vou... Então, pera, eu vou marcar com a Bia, vou marcar com a Carol, com a Bruna, porque ela vai me ajudar a ter o controle sobre o adolescente. Não é sobre ele, né? Mas na adolescência, eu vejo gigantes, né? Eu sinto isso nas famílias e percebo, porque a gente tem medo da adolescência. Então, a gente sabe do tamanho das nossas feridas, né? O pessoal fala, nossa, Bia, sabe que eu tô aqui, mas minha preocupação mesmo é a adolescência. E às vezes a criança tem 6 anos e a família te procurou, né? Mas ela tá preocupada com a adolescência, porque as nossas feridas ficam escancaradas, porque esse adolescente já tem um pouquinho mais de maturidade, ele tem uma maior compreensão, então ele vai entendendo toda essa falta. Então eu vejo isso, assim, que na infância a gente às vezes mascara os nossos monstros e tenta controlar os nossos filhos, e aí parece que eles são controláveis. Eu escuto de muitas mães, Bia, ele era super tranquilo. Nossa, você precisava ver. Não reconheço meu filho adolescente, né? Mas, na verdade, a gente nunca se reconheceu. A gente nunca foi visto, né? Esse super tranquilo era só um desejo dele de ser super armado por você. Era uma necessidade dele ali de falar, bom, deixa eu ver, se é desse jeito que eu recebo, quem sabe assim eu ganho. Né? Então tá muito mais nesse... E é sobre isso, né? Por isso que seria lindo se os pais começassem a procurar um aconselhamento parental desde muito pequeno, justamente para ele entender e se apropriar de uma adolescência com menos feridas e menos dores, né? Para que esse jovem chegue na adolescência se reconhecendo como indivíduo e não sofrendo essa desconexão do ser. Eu falo que eu sempre soube que a minha infância foi algo muito complicado, mas como eu não lembro de nada, que já é um grande indicativo, mas eu falo assim, a minha adolescência foi um período, e eu gosto de trazer essa informação para a gente ampliar o olhar, de muita dor e de muita destruição. Por quê? Porque eu cresci quando criança cabendo num lugar, que era a bonequinha que faz jazz, que faz balé, que participa do Minimis. E eu estava o tempo todo sendo e fazendo aquilo que eu olhava nos olhos da minha mãe e eu entendia como amor. Quando eu me tornei adolescente, eu vi que eu não era essa pessoa. Eu não era Barbie. Eu não gostava. Eu gostava de brincar com a Barbie. Eu não gostava de ser a Barbie. Eu queria andar com a turma do Ken, do Comandos em Ação, sabe? E aí... foi quando houve hoje eu tenho essa consciência da minha apropriação do meu eu, do meu renascimento, só que eu encontrei uma mãe que não aceitou isso. E daí as violências que eram até então inconscientes para mim e invisíveis vieram escancaradas, né? Com condições trancadas, então eu era obrigada a usar as roupas que ela entendia que era o melhor, as roupas que eu gostava de usar era escondido, de ouvir frases tipo, eu preferia ter aquela filha, aquela menina moradora de rua do que você como filha, porque você não cabe dentro do lugar que eu vejo que é o lugar que você tem que estar. E quando eu tinha 14 anos, eu tentei me matar. Foi uma tentativa muito... tomei medicação rapidamente, falei, ai meu Deus, vou morrer, e pedi ajuda. E eu lembro que por que eu quis me matar? Porque doía demais ser quem eu era
E eu não via um espaço de respiro para ser quem eu era, né? E hoje eu fico pensando que se talvez naquela época a minha mãe tivesse tido conhecimento de um profissional verdadeiramente conectado com a natureza humana, né? Um profissional realmente conectado com uma história, né? Talvez parte dessas violências não tivessem acontecido, né? E hoje, quando eu fiz a formação com a doutora Ju, eu falava, gente, eu nem sabia que tinha adolescente interior ferido, porque a minha adolescente interior aqui, a Bruna adolescente, ela foi muito estraçalhada, né? E aonde o papel do educador parental vai mostrar. Eu lembro que eu ia em psiquiatra para ver se a Bruna estava louca, mas não era louca. Era uma dor, era raiva contida durante uma vida toda vindo à tona, só que eu não podia demonstrar essa raiva, e daí eu adoeci com uma doença autoimune. Então, como eu não podia cuspir para o mundo, eu fui me autodestruindo, né? E daí eu brinco que eu ainda tive sorte de ir em psiquiatras que não me diagnosticaram, né? Tive sorte de ter encontrado um psiquiatra que falou, não, mas ela é adolescente, ela está manifestando a raiva dela. Mas eu via o quanto, talvez, no olhar da minha mãe era conveniente encontrar um diagnóstico, um quadradinho, para eu ficar mais uma vez presa dentro do lugar que ela gostaria que eu talvez nunca tivesse saído. Porque não era sobre mim, era sobre ela e sobre o outro, né? E hoje a gente entende a história de vida dela e também entende por que agiu assim. Mas o educador parental, ele está aqui hoje para ampliar esse olhar e dar luz a esse adolescente que está totalmente invisibilizado e diagnosticado o tempo todo. Porque, como a Bia trouxe, né, com a prática dela na escola, eram 36 com diagnósticos. Talvez esses 6, talvez não estariam ali com esse diagnóstico. Por quê? Porque é mais conveniente eu colocar num quadradinho, né, seja para a sociedade e às vezes até para o pai, para justificar a nossa inabilidade de se relacionar e de nos conectar. Porque a gente que é profissional hoje da parentalidade, a gente vive os nossos desafios diários. E é uma construção constante de entender que é um caminho para a vida toda, não tem um ponto final a se chegar, né? Nossa, Bruno, você falou tanta coisa importante e bonita e forte que assim, eu não sei nem por onde começar, mas assim, uma coisa que eu queria falar sobre essa questão da tentativa de suicídio. Não é que o adolescente queira morrer e queira acabar com a vida por querer simplesmente parar. Ele quer é um pedido desesperado de ajuda, ele quer acabar com a dor, não é com a vida. É que tem tanta vida dentro que ele não dá conta de colocar, porque a repressão está grande demais, a violência está grande demais, que ele está pedindo ajuda. Então, assim, é o que você falou, se você tivesse mais espaço para ser quem você era e ser amada ao mesmo tempo, você não teria ido por esse caminho de autodestruição, ou se fosse por outros motivos de outras violências, talvez não chegaria a uma tentativa de autoextermínio, né? E lembrar que assim, o papel do educador parental é sempre voltado para trabalhar com os pais, com os cuidadores, mas na adolescência eu acho que é muito importante, em todos os momentos a gente tem que ser testemunha auxiliadora, né? A gente tem que ser, como profissional, referência de amor no mundo, mas na adolescência a gente tem que ser muito presente também, às vezes, diretamente com esse adolescente como testemunha de amor, caso a gente não consiga acessar a família, né? Para esse adolescente saber que ele está certo em ser quem ele é, não tem nada errado com a autenticidade dele, não tem nada errado com os desejos e com as necessidades dele, e que sim, a família precisava atender as necessidades dele de outra forma, a família precisava demonstrar amor incondicional, e por mil motivos talvez não consiga, mas não é ele o errado, não é ele o problema, e que está tudo bem em sofrer do jeito que ele está sofrendo, e talvez juntos a gente consiga fazer alguma coisa para reestruturar esse adolescente. Alguma coisa que não seja rotular, diagnosticar e medicar.
né? Porque aí também você corta a emoção e aí o adolescente fica passivo durante algum tempo, porque depois a função cerebral dá voltas e pede ou mais medicação ou extravasa em outros comportamentos, mas que ele saiba que existe amor no mundo, ainda que não venha dos pais, né? Ainda que ele tenha que buscar de outras formas saudáveis e menos autolesivas, né? Sim, eu sinto isso às vezes, Carol. Eu sinto às vezes que os adolescentes parece que a aceitação é o respiro, né? Eles às vezes me ligam e eles falam, não, eu sei que você vai me entender, né? Porque não é, gente, tem algumas coisas, né, que tanto a Carol quanto a Bruna colocaram, não é sobre um ponto de chegada, né? Então não é sobre consertar ninguém, né? É sobre um caminho a ser construído, entende? Como qualquer relação, né? Como qualquer relação, né? Então, assim, eu comecei a namorar com né? Eu sou casada, eu comecei a namorar com meu marido, eu fui construindo uma relação, né? Hoje a gente tem 17 anos juntos e a gente ainda constrói relação, a gente ainda refaz contratos, né? Inclusive, domingo a gente estava conversando sobre isso, tipo, poxa, a gente começou a namorar e casamos num contrato. Hoje, como pais, temos novos contratos, precisamos fazer novos acordos. E estamos o tempo todo. Então, se fosse linha de chegada, sei lá, teria que ser o caixão mesmo, porque né, quando a relação se finaliza, então não é sobre fim, né? E isso vem muito da nossa educação, sobre resultado, né? Sobre o filho que deu certo. Então eu vejo muito isso às vezes, sabe? Não, eu, Bia, tenho muito medo em relação ao meu filho, né? Fulano, né? O filho adolescente, porque eu sou a filha de 3 filhos, sei lá, mas que dei certo na vida. E aí, se ele não der certo, né? Então, assim, quando a gente pensa que eu dei certo, eu penso na linha de chegada. Quando a gente pensa em construção, a gente não pensa nessa linha, em dar ou não dar. Né? O que eu falei para vocês no começo, eu jamais imaginei que eu estaria hoje onde eu estou. Né? Agora, eu era feliz na escola? Eu era feliz. Né? Eu dava certo lá, dou certo aqui, não dava certo lá, não dou certo aqui, né, gente? A vida não tem esse ponto, né? E é muito relativo esse dar certo também, Sim. né, Bi? Isso é muito limitador. Dar certo em que sentido? Porque às vezes está dando certo para esse mundo capitalista, patriarcal que a gente tem, que exige que eu trabalhe 15 horas por dia, terceirize minha maternidade. E tá, eu tô dando certo porque eu tenho dinheiro no banco e consigo pagar uma viagem internacional por ano. É isso que é dar certo? E a saúde mental, né? E os relacionamentos. Não, e os vazios. Exatamente. Exatamente. Já é do patriarcal, né? Já é dessa ideia do resultado, né? Do filho. Total. Eu sempre famílias, eu falo, olha, pensa um pouquinho, principalmente dos adolescentes, né? Pensa um pouquinho nos seus amigos de escola. Todo mundo hoje está na mesma situação. Nem todo mundo lá atrás. Então, assim, eu tinha amigos que não iam bem na escola e que estão bem hoje, estão felizes. Entende? Eu tinha amigos que iam bem na escola e que continuam felizes, fazendo trabalhos que são mais, sei lá, cognitivos, mais do conteúdo, e tá tudo certo. Então, não é sobre isso. Né? Eu tenho uma amiga que era super CDF, inclusive a gente vivia numa competição gigantesca, nós éramos em 3, eu sempre fui muito CDF, né? Mas eu odiava esse rótulo, inclusive, mas a gente, por ter esse rótulo e tínhamos esse rótulo, vivíamos numa competitividade imensa, nós 3, né? Dentro da escola, dentro do colegial, tudo. E uma delas fez uma opção da qual hoje, gente, se alguém olhar, entende, nessa linha direta que a gente às vezes quer do dar certo, né, do dar resultado, não faria o menor sentido, mas faz sentido para si, né? Talvez até fizesse sentido para ela ser CDF, ou talvez nunca tenha feito sentido, não sei, né? Não é sobre isso, mas é interessante. Não, talvez ela só era Barbie, que a Bruna teve que ser na infância inteira. Ela só era CDF porque era assim que ela era vista e amada, se sentia amada dentro de casa. E aí, em algum momento, ela percebeu, não é sobre isso, eu não sou amada, mesmo sendo isso. E eu não sou isso. E refletir, então, deixa né, eu Carol, ser quem eu sou, quanto... que eu vou ser mais feliz. E refletir o quanto eu me afundo nos estudos e me torno CDF, e quanto isso é um refúgio da minha história, do meu sentir, dos meus relacionamentos. E o adolescente, hoje, ele sofre mais ainda por essa expectativa dos pais de sucesso, né? Essa expectativa dos pais que o meu filho tem que passar no Enem. Eu lembro, para ajudar no meu cenário de adolescência, eu e meu irmão é 1 ano e meio de diferença.
E assim, o meu irmão passou em todas as faculdades estaduais e federais que prestou. E eu lembro que minha avó ainda era viva e falava, ah, não, porque o Marcos, nossa, ele passou em tudo. E a Bruna, ela vai fazer turismo aqui em Paraguaçu mesmo. Né? E na verdade, o quanto esse jovem ele sofre para caber nessa caixinha, porque é o checklist do pai perfeito. Porque o meu filho fez a faculdade, ele tem que se formar com 21, 22 anos, e daí ele tem que estar independente. E cadê o espaço para ser, né? Cadê o lugar desse jovem de experienciar a vida e encontrar o seu lugar ao mundo? O quanto a gente vê adolescentes sofrendo por terem tido que fazer uma escolha de uma profissão que lá no primeiro ano de faculdade ele falou, cara, não quero ser advogado, não quero ser dentista. E ele é forçado porque espera-se que a gente tenha propósito e convicção nas nossas escolhas, né? E mais uma vez, eu falo que assim, para mim foi chocante quando eu descobri que o nosso cérebro vai estar se formando até 25, 26, 27 anos. Então, como eu vou querer esperar desse indivíduo que ele tenha coisas que nem a gente adulto totalmente formado dá conta de ser e ter, né? Então, ampliar esse espaço. Eu tenho a história de alguns amigos que são 3 irmãos. E eu brinco que é muito curioso, porque tem os 2 que fizeram a faculdade e tal, e o mais bem sucedido financeiramente é o cara que não fez faculdade. É o cara que pegou a habilidade dele na mão e ele foi se transformar, trabalhar com madeira, e hoje ele é um cara assim, meu, tem a casa própria, viaja, tem o carro. E ele tá feliz na métrica dele, de ser quem ele é, ele não precisa do título. Né? E o quanto a gente vai se escondendo atrás dos livros, dos títulos, e a gente deixa de viver e se relacionar. E a nossa natureza humana é para nos relacionarmos, né? É para encontrar... Desculpa, e a gente vai abrindo mão da nossa autenticidade, esquecendo e anestesiando a nossa própria vocação para caber. Eu mesmo fiz várias escolhas profissionais ao longo da vida, áreas completamente distintas, e aos 40 anos me encontrei como educadora parental, quer dizer, né? Não foi aos 16, não foi aos 16 que eu escolhi a minha profissão para a vida, né? Aos 16 eu escolhi uma e fui seguir aquilo para fazer vestibular ali com 17 anos, e fiz a faculdade, me formei, e também cabia nessa caixinha de estudiosa, fui para uma faculdade federal, das melhores do meu curso na época do Brasil, enfim, segui também esse padrãozinho. E poderia estar muito bem sucedida na escolha que eu fiz, né? Porque eu funciono, eu produzo onde eu estou ali colocada. Foi assim que eu aprendi a ser amada. Mas, quer dizer, foi assim que eu aprendi a buscar amor, né? Não a ser amada, mas aos 40 anos eu entendi a minha vocação, que já estava ali desde a adolescência, em ajudar. Na adolescência eu fazia trabalhos voluntários, eu trabalhava em uma ONG que atendia uma creche na favela, quer dizer, eu já demonstrava essa vocação, mas não, tem que produzir, tem que ser bem sucedido, tem que ganhar dinheiro, tem que caber no mercado. A lógica patriarcal capitalista vem e desvia às vezes a gente, né? A gente, de novo, buscando o amor, buscando o reconhecimento, a gente foge da vocação. E o adolescente faz isso muito, né? O tempo inteiro. Porque ele tem essa necessidade, né? Todo ser humano tem a necessidade de se sentir pertencente, de se sentir amado, de ser reconhecido, de ser visto. E o trabalho do educador parental é exatamente mostrar para a família que existe um caminho de conexão e de ver esse adolescente, de escutar esse adolescente, sem precisar que ele abra mão da autenticidade dele, sem precisar que ele não seja quem ele é, sem precisar que ele abra mão da vocação dele. Conseguir integrar todas essas partes, né? E assim, o nosso papel não é dar conselho, não é dar opinião, é escutar, é ser detetive, é ampliar o olhar. E sempre voltar o olhar para construir essas pontes de conexão do vínculo, né? Criar intimidade, trazer a demonstração desse amor incondicional
para que o adolescente realmente se sinta pertencente. Né? Ele Sabe tenha os horizontes ampliados, mas ele tenha um porto seguro para voltar. Sabe o que é interessante, meninas? Que se a gente olhar para todas as pesquisas, mesmo de revistas, assim, não estou falando aqui de fontes que estudam questões de parentalidade, tá? E isso é muito interessante porque a gente vive, às vezes, em lógicas, em coisas extremamente ilógicas. Então, se a gente pegar uma revista aí da Forbes, que acho que foi uma matéria de capa deles, não sei, há uns 2 anos atrás, dizia que em 2025 teríamos muito mais profissões das quais a gente nem imagina do que tínhamos naquela data. Não sei se a revista é de 2018, 2019, tá? Bom, já é uma informação de que o que é dar certo, né? Já é uma informação que desconstrói isso, porque que profissões são essas que a gente nem tinha e daqui 7 anos teremos? Quer dizer, eu não consigo, na minha cabeça tão limitada, eu não consigo pensar nesse novo, né? Assim, tão novo desse jeito. Se nós pegarmos uma outra reportagem, né, uma outra pesquisa que foi feita no mercado corporativo, eles dizem que 91% das pessoas são demitidas por falta de habilidades humanas e comportamentais. 91% das pessoas. Todas as pessoas que trabalham com RH, né, de áreas corporativas, elas dizem, entre um currículo extremamente técnico, boa experiência, se a pessoa não vai tão bem na dinâmica, mas se eu fiquei com uma pessoa que talvez não tenha um currículo tão técnico, uma faculdade tão top, mas na dinâmica ali ela foi super bem, a técnica eu ensino. A habilidade humana, comportamental, a empatia, a autenticidade, isso não se ensina, né? Por quê? Porque isso talvez tenha sido apagado lá atrás. E aí até resgatar, dá para resgatar? Claro que dá. Estamos aqui dizendo para vocês que dá, porque a gente fez esse trabalho com a gente, né? De resgatar a nossa autenticidade, né? Tô falando da nossa pessoal mesmo, né, pessoal? Então, assim, todas as pesquisas, mesmo do mundo mais corporativo, elas indicam o que nós estamos trazendo. Mas a gente vive nesse mundo extremamente ambíguo e dual. Então, assim, apesar das pessoas dizerem, né? Esse final de semana eu estava com uma prima que é de RH de uma empresa, tem mais de 1.500 funcionários, uma multinacional. Ela falou, Bia, não se contrata. Hoje a gente não olha mais a questão da faculdade. O ponto é como a pessoa se apresenta na dinâmica. Entende? Qual é a postura dessa pessoa? Qual é a capacidade dessa pessoa de resolução de conflito? O quanto ela traz ali a autenticidade dela? O quanto ela traz a capacidade dela de aprender, de se colocar, né? Então, assim, o quanto isso é importante e o quanto a nossa educação patriarcal, autoritária, destrói isso. Então eu vejo, às vezes, as famílias chegando com essas informações, sabe? Não, eu sei que não, lá na empresa mesmo. Mas assim, e se ele não der certo? Então a gente fica, né? Então o educador parental, ele vai nesse lugar dessa dor. Por quê? Se a gente tem muitos estudos mostrando o contrário, o que nos faz persistir nesse outro caminho, gente, é a nossa história. Né? Porque a gente ainda... Eu batalho pela minha história. É um fato, cada uma de nós, se eu não parar, me conscientizar, refletir que lugar acompanhou tudo isso, o quanto eu fui amada por responder a todas essas expectativas, né? O quanto eu queria de verdade tudo aquilo, só porque eu precisava de amor. Então não é que era a minha autenticidade, não era o meu jeitinho de ser maravilhoso, não. Então, eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente está no discurso muito compreensivo de que o mundo mudou, de que é pós-pandemia, de que as pessoas vão valorizar mais. Mas muitas vezes, pela nossa criança e pela nossa adolescência extremamente ferida, a gente age de acordo com ela, né? Então, o educador parental vem para trazer tudo isso aí à tona, né? E eu acho legal, assim, do nosso trabalho, né, além de ser essa escutativa, né, e investigativa, construir com os pais, de uma forma muito amorosa, mas consciente, sobre as necessidades humanas de nós como indivíduos e o quanto falhamos, né? Porque todas nós aqui estamos nesse lugar falho também, de uma constante construção para desconstruir e construir. E quando chega esse adolescente,
que ele se depara com esse desamparo e desamor, porque é a sensação e é o que ele viveu. Ah, mas não era bem assim. Ai, mas eu fazia isso, eu dei amor. Eu falo muito pelo meu filho de 7 anos. Esses dias ele tá nomeando assim, mamãe, está faltando amor. Gente, se ele tá dizendo, é porque tá. Porque o que eu estou dando não está preenchendo o que precisa ser preenchido. E daí, quando esse jovem, essa criança cresce e se depara com isso e não teve as suas necessidades inatas preenchidas, aparecem desejos. São desejos deslocados, de uma certa forma, para ele comunicar e sinalizar algo que continua vazio e ser preenchido. E daí vem esse mundo violento, patriarcal, que faz de tudo para nos desconectar. Então, mas ele pediu para eu, sei lá, dar comida na boca. Imagina, você vai dar comida na boca para o teu adolescente de 14 anos. Não, mas ele pediu para dormir. Imagina. E não, aceite o convite que o seu filho está ainda te buscando, só que como ele não teve a necessidade, o desejo vem sobressalente. E é sim, neste caso, sobre atender o desejo, porque é nessa construção de relacionamento, de vulnerabilização, de eu olhar para o meu filho e falar, filha, a mãe errou pra caramba, nossa, tô me deparando com umas informações aqui agora, que eu fiz tudo errado. E desculpa, e eu quero fazer diferente. E daí é um movimento que eu acho que é o principal do nosso trabalho, de empoderar essa mãe de continuar olhando para o seu filho. E virar as costas para esse mundo predador que nos quer desconectados, que nos quer adoecidos, que nos quer que a gente vá seguindo o rumo daquela tropa de autodestruição. Né? Então, o quanto a gente precisa olhar para esse indivíduo como um ser que não teve nada. E ele tem os recursos que ele tem agora, é um recurso que eu preciso ter a humildade de reconhecer, cara, eu não dei. E não é um lugar de apontar o dedo, mas a gente viveu uma culpa de ação que me coloca em movimento. E não para eu ficar me sentindo a pior do mundo. Não é sobre isso. Mas que essa culpa venha, conecte comigo e me faça entender que se veio a culpa, existe um desconforto com o outro. E o que eu posso fazer? Eu posso me colocar em movimento. E lembrar que eu sou o adulto, eu sou o responsável em promover, né? E não ficar parado nessa culpa e se autorresponsabilizar por sair disso, né? A Bia estava falando dessa lógica de mercado que nos desconecta da gente, que quer a gente produtivo e operacional, mas que agora fala, não, acho que isso não é suficiente, eu preciso de alguém com educação emocional também. E aí todo mundo se olha e fala, oi, o que é isso, né? Nem sei esse nome, o que significa. Porque a gente tem um curso para fazer, né? Tipo, onde eu faço? E é isso que eu ia entrar, porque assim, o nosso papel como educador parental é sim voltar e ensinar acessar essa educação emocional, né? Então, assim, o mercado vai te desligar por falta dela, né? Mas eu acho que o papel do educador parental vem muito nisso, de amparar essa família e auxiliar na educação emocional, sim. Né? A família sempre vem com um motivo específico de consulta, em geral vem, a não ser que normalmente quem vem buscar a gente é a mãe, na verdade, né? Mas alguns pais eventualmente vêm, mas normalmente vem com motivo de um gatilho, de uma reclamação do comportamento. Raras exceções, as mães já estão em algum caminho de autoeducação e autoconhecimento, e aí vem um pouco mais profundo, mas em geral é um pouco mais superficial mesmo, na ponta do iceberg, né? E aí a gente vai aprofundando, e aí a gente vai entrando na infância desses pais, na infância desse adolescente, qual foi o estilo parental que foi praticado, para a gente entender o tanto que essa criança foi reprimida ou foi negligenciada, porque em geral é um extremo ou outro, né? E a gente busca o caminho do meio, a gente busca um caminho de limite para a segurança e muito amor incondicional, né? E muita liberdade de que essa criança ou esse adolescente seja quem ele é, exerça a sua autenticidade
E aí a gente vai ensinando para essa família, né, o que são as necessidades básicas dos 4 P's de proteção, previsibilidade, brincadeira, proximidade, o que é isso, que isso é da natureza humana. E aí a gente vai ensinando os ritmos biológicos, como é que foi o desmame, a amamentação e o desmame, a introdução alimentar, o desfraude, enfim, todo o desenvolvimento dessa infância. A gente vai trabalhando sobre todos esses rótulos que foram sendo colocados de a menina boazinha, a menina estudiosa, a menina rebelde, né, durante a infância e adolescência. E muitas vezes a gente vai entrar nos diagnósticos também, né? A gente não diagnostica, a gente não dá conselhos de medicação ou de retirada de medicação, não é sobre isso. Né? É sobre o que aquilo ali está querendo dizer. Como a Bruna falou da própria adolescência, né? Por que que ela foi encaminhada para um psiquiatra, ela mesma falando que ela achava que ela estava louca? E provavelmente isso era uma fala da mãe dela, né? Não foi uma coisa que surgiu da cabeça dela simplesmente. Porque ela não podia ser quem ela era. E se eu não posso ser quem eu sou, eu devo estar louca. Né? Que é isso? Eu quero fazer uma coisa do jeito que eu sou, mas minha mãe está falando que é tudo errado. Eu não caibo aqui. E aí a gente entra nesse caminho, né? De sim, ensinar sobre educação emocional, né? Para tentar resgatar e conectar e criar esse vínculo, né? Carol, você falando, eu lembrei de uma mãe que uma vez me ligou e falou, sabe, eu tô procurando um atendimento, me indicaram você, né? Mas eu queria saber assim, você atende X coisa, né? X coisa era um rótulo, né? Um diagnóstico. Um diagnóstico. Aí eu falei, não, eu atendo pessoas. Não sei. Trabalho com número de CID, né? Eu não quis dizer isso, Ela falava pra mim. Eu quis dizer se você tem experiência. Eu falei, com pessoas, com crianças, com famílias. Sim, atendo desde 2010. Agora, né? X coisa não. Mas você já atendeu casos de X coisa? E eu falei para ela, olha, talvez eu não seja a pessoa que você está procurando, porque eu não vou te responder sobre isso, né? Porque assim, não é sobre quantos casos de autismo, de TDAH, de dislexia, né? É quantas pessoas passaram por mim. E eu sempre falo para as famílias e falo para quando faço às vezes uma supervisão, né, alguma coisa assim, eu falo, gente, eu não posso dormir tranquila se alguém não passar por mim e ser tocada pelo amor. Não posso. Né? Que seja o meu amor de ouvir. Que às vezes a gente de verdade não vai conseguir demonstrar ali uma empatia por uma situação, né? Às vezes ali você fala, meu Deus, mas tá tão caótico, como assim, pelo amor de Deus? Tipo, você quer dar um chacoalhão na pessoa do tipo, olha, deixa eu te falar, volta, né? Mas que seja o nosso amor da escuta. Né? A gente precisa tocar outros seres humanos por esse amor da escuta. Eu acho que o educador parental, ele vem muito nesse papel, de trabalhar com o humano. Né? Então, não é sobre a mãe que é certa, sobre a mãe que não é certa, sobre o filho. Não é sobre esses lugares. Né? Não é também sobre dizer para a mãe o que ela tem que fazer. Mas é sobre ela se empoderar para achar o que ela tem que fazer, que respeita ela, que faz sentido com a criança interior dela, né? E que não caminhe todo mundo nesse lugar, tô ferido, vou ferir e depois paga terapia para resolver, né? Que não é também sobre esse controle se o filho vai ou não vai pagar terapia depois, não é nada disso, né? Eu vejo o educador parental muito, eu lembro que essa fala para mim dessa mãe, você falando me lembrou muito isso. Nós trabalhamos com seres humanos, né? Então nós vamos trabalhar com essa família, trazer para essa família um conhecimento que a gente está estudando, que a gente está lendo, então é partilhar esse conhecimento, né? Mas não é sobre verdades. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque às vezes a mãe já chega, começa a falar assim, não, Bia, deixa eu te falar, eu já sei que tá tudo errado, né? E eu falo para ela, de quem? De que ponto de vista a gente está falando? Né? Vamos olhar para nós, porque para a gente olhar para a criança, a gente vai precisar olhar para a nossa história, né? É impossível eu olhar para o Benício e esquecer que eu sou a mãe do Benício, né? Se eu ficar nessa linha, gente, só olho para o meu filho e não olho para mim, na verdade eu estou olhando só para mim e estou esquecendo dele, né? Achando que eu estou olhando para ele. Então acho que esse é o caminho muito nosso, né, da educação parental, de empoderar, de trazer mesmo esse empoderamento para todo mundo, né? De trazer a voz dessa criança sem um julgamento, né? Porque senão
Às vezes as mães falam, ai, me sinto... Eu sei porque ele gosta de vir aqui. Porque eu adoro vir aqui também. Porque eu também me sinto amada aqui. Porque é isso, né? Nós precisamos nos sentir acolhidos na nossa história para que a gente possa de verdade vir acolher, né? Nós nos precisamos sentir conectados para que de verdade a gente possa se conectar. Então, acho que esse é muito, para mim, né? Não sei, meninas, como vocês enxergam, mas eu vejo muito desse lugar o trabalho do educador parental. E a doutora Juliana Franco, eu me lembro na formação, né, de atuação consciente, que quando a gente começa a ter acesso a umas informações, às vezes vem um lugar de justiceira, né? Eu não sei se vocês tiveram isso. Fala, meu Deus, eu vou defender todas as crianças do mundo. E a verdade é que eu vou conseguir defender essa criança, esse adolescente, me conectando com a mãe e com o pai. Porque se eu for lá, tiro porrada e bomba, eu vou distanciar e talvez essa minha atitude vai aumentar o lugar de violência, desamparo e desamor. Então, é me colocar no lugar humilde, né, como ser humano, num processo constante de desconstrução para construir e me conectar com aquele indivíduo. E entender da onde vêm essas dores, né? Essas dificuldades, mas jamais deixando de trazer a perspectiva e o lugar desse jovem, dessa criança, desse adolescente, para que a gente possa, de uma certa forma, dar voz a eles, que eles estão tão presos dentro de si que eles não têm força, muitas vezes, para comunicar o que está faltando, né? Então, como a Bia trouxe, né? Num lugar de amor e acolhimento, de vinculação, que a gente vai fazendo as mudanças do mundo, né? É isso, né? É um trabalho de escutativa, sem julgamento, sem conselho, mas sendo uma testemunha de amor para a criança, para o adolescente, mas, sobretudo, para quem a gente está atendendo, né? Porque ninguém se comporta violentamente com uma criança porque quer praticar uma violência, né? Não sei assim, nem sei citar algum caso real, porque eu acho que até os casos de um psicopata, a gente olha para a infância desse psicopata, a gente vai entender a motivação ali, por que se tornou um psicopata, enfim. Então, ninguém faz isso conscientemente para provocar o mal para o outro, para a criança e para o adolescente, principalmente. Né? Faz porque foi muito ferido na própria infância e adolescência, faz por desconhecimento, faz porque repete um padrão autoritário social para se integrar e para ser bem-sucedido e para, enfim, qualquer justificativa que use. No fundo, é para ser amado, né? Para se sentir pertencente, é isso. E ninguém faz por maldade. Então, é ser testemunha e referência de amor para esse adulto que está ali, né? E tentar trazê-lo à consciência das consequências da parentalidade que ele está praticando. As consequências para a própria pessoa e para os filhos, principalmente, porque o tempo inteiro a gente está ali como defensor dessa criança e desse adolescente. Né? Então, é desconstruir os discursos enganosos, mostrar e nomear a realidade como ela é, de uma forma amorosa, de uma forma sem julgamento, de uma forma real, simplesmente. Né? Não para o bem nem para o mal, mas porque é aquilo que está acontecendo. Então, vamos olhar para a realidade, porque só entendendo e nomeando a realidade, a gente consegue conhecer o que está sendo vivido e mudar, se for essa a opção, se for isso que faz sentido para a família. E normalmente porque ela está, né, se está ali buscando o nosso trabalho, é porque tem consciência de que o que está sendo feito está longe do que gostaria que fosse feito. Sim, já chega com isso, né? Às vezes eu falo para a família, a consciência já está vivendo, né? A desconexão, o adolescente dentro do quarto ou batendo porta, no fundo você já está vivendo, né? A gente está... Eu sempre falo para as famílias, eu não te peguei na fila do mercado, né? Você veio até aqui, então você sabe que tem algo que é bacana, né? Porque às vezes dá vontade de pegar na fila do mercado alguém e dizer, deixa eu te falar, pode ser mais leve, né? Pode ser mais gostoso para todo mundo, né? Essa criança... Então eu vejo muito educador parental, a gente fazendo o nosso... Não sei se a palavra seria essa, mas o nosso foco é dar voz às crianças. Mas o nosso caminho é a partir dessa construção amorosa com essa família, né? Porque senão, se a gente vai violentando essa família, aí essa violência invisível, dita respeitosa,
né? E aí é claro que ela também vai violentar. Então o foco é esse, é poder dar voz para essa criança, é poder trazer à tona tudo isso, né? Ontem eu estava no metrô e uma mãe com um bebezinho, gente de Deus, aquilo foi me doía, assim, sabe? Porque ela estava ali pedindo ajuda, ela não sei qual era a situação dela, eu vi um retrato, né? Mas eu vi um bebê no colo dela, né? Assim, no meio daquele retrato todo, né? E é isso, a gente vai chegar nele, né? O nosso foco é a criança, o nosso foco é trazer aí crianças saudáveis emocionalmente, né? Adultos com uma saúde mental, mas vai partir e vai construir com essa família, né? Esse lugar amoroso. E sabe o que eu falo muito? Que no fundo trata-se de construção de uma grande amizade, né? Porque no fundo todo pai e mãe idealiza crescer, os seus filhos crescer e se tornarem amigos, mas o quanto foi construído um espaço para isso. Eu escuto muito da minha mãe assim, né? Nossa, porque a fulana de tal, nossa, ela é tão amiga da filha dela. E hoje eu já estou no movimento que eu só penso, falei, mas talvez construíram isso, né, gente? Aqui não tem espaço para essa amizade. Eu não senti um lugar seguro para eu chegar lá e falar, nossa, tá rolando isso ou aquilo. E nós, como educador parental, a gente tem que buscar tentar ser amigo dessa mãe. Por quê? Para eu poder ajudar esse jovem, ela tem que sentir confiança em mim para ela se permitir abrir. Porque são esses tesouros que estão escondidinhos e soterrados dentro da sua história que vai fazer essa mãe se sentir segura de abrir para você. E às vezes é uma fala, é um momento, é uma situação que ela te traz no momento de confiança que faz toda a diferença na condução desse atendimento para a gente dar luz a esse jovem, né? Então, que a gente se coloque verdadeiramente sempre num lugar afetivo e amoroso, né? Porque os amigos são assim. Os amigos de verdade são aquelas pessoas que a gente pode contar e que vai passar a mão na cabeça e vai ter hora que vai falar, nossa, você tá errada aí, ó, você tá dando uma viajada. E é sobre isso, é se conectar no amor, numa construção de uma amizade, que a pessoa vai entender, ela tá me trazendo essa reflexão, né? Porque a gente faz muitas perguntas, né? A gente vai trazendo muitas, eu quero isso. Então, mas o que é isso para você? E a gente vai construindo e aos poucos dando espaço para essa criança, para esse adolescente tentar ser quem ele é. Mas lembrando, quanto mais a gente ficou preso e retido dentro de um lugar sufocante na nossa infância, mais difícil e mais longo é a construção para uma vida toda, né? A Carol foi se encontrar com 40 anos na vocação dela, eu também perto disso. Eu falo assim, eu consigo enxergar claramente em quase todos os dias da minha história o quanto eu preciso de me empoderar de mim para romper crenças que foram construídas desde muito pequenininho. E entender que existe esse caminho possível, e esse caminho possível é construído com amor, com empatia e esse olhar generoso de entender a história do outro, mas trazer para um outro lugar para poder dar luz a essa criança, esse adolescente, né? Com certeza. E você estava falando, eu lembrei de uma fala do Dr. Gabor Maté, que é um especialista conhecido mundialmente, trabalha muito sobre trauma, TDAH, ele tem um livro sobre TDAH, enfim, vícios, mas sempre focado no trauma e no que o trauma causa no corpo do ser humano. E aí ele estava falando que as pessoas não mudam, elas se tornam quem elas verdadeiramente são. Ele fala, people don't change, não mudam, they become. Eles se tornam quem vieram a ser. E é sobre isso, né? É um trabalho de autoeducação com os pais, com a gente mesmo, como educador parental em primeiro lugar, para a gente viver essa realidade da educação consciente positiva, né, nas nossas casas e depois conseguir partilhar disso com as outras famílias, para que a gente consiga se aproximar do nosso ser essencial. E aí os pais sempre, quanto mais próximo cada adulto tiver do seu ser essencial, menos violento ele vai ser com a criança. Porque mais ele vai conseguir aceitar quem essa criança verdadeiramente é. Sem julgamento, sem violência,
sem encaixar em quadradinhos, né? Quando a gente realmente se tornar quem a gente vai aprender a respeitar que o outro é quem ele realmente é, né? Sim. Eu sempre falo para as famílias que é interessante, né, gente, como a gente tem aí 1000 movimentos de autoconhecimento para o adulto, né? 1000 técnicas, 1000 experiências, 1000 vivências, né? Ontem eu estava conversando com uma jornalista e ela falando, não, porque eu participei de um final de semana e eu descobri tanta coisa da minha criança interior. Então, assim, o quanto a nossa infância, a nossa adolescência, né, a gente se moldou para caber, mesmo que a gente tenha tido, né, a Bruna trouxe aí, né, um desejo aí de, nossa, preciso sair disso, mas quando mesmo ela conseguiu sair disso, né, quando mesmo ela, até hoje, é isso, até hoje, eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas falam, nossa, Bia, você tá bem, né, parece que você se achou, eu falo, gente, não se engane, continuo com meus monstros internos, continuo diariamente me olhando, continuo diariamente refletindo, escrevendo, lendo, né? Não se engane de algo. Não é desse lugar, até porque nem quero estar nesse lugar e não tem essa linha de chegada, né? Mas esses movimentos, gente, tão intensos hoje, né? Tantas propostas, vem disso, né? De tanto que a gente foi se anulando, fomos nos anulando. E aí agora a gente fala, nossa, pera, quem eu sou? Né? Como é difícil responder isso, né? Quem eu sou, do que de verdade eu gosto, né? Do que é genuíno meu, o que é da Bia que é autêntico, o que é da Carol que é autêntico, o que é da Bruna que é autêntico, né? Aquilo que é a marca registrada dela, né? Que não é a profissão, que não é o que ela, não é a produtividade dela, não é sobre isso. Mas o quanto eu vejo isso, assim, sabe? Eu vejo essa crescente de autoconhecimento. E eu sinto que ela vem nessa necessidade nossa. Nossa, foram tantas caixas, tantas caixas, tantas caixas, que eu sei lá onde eu tô em todas elas, sabe? As caixas estão aqui, eu tô aqui embaixo, né? Então, vem muitos movimentos de autoconhecimento, muitos finais de semana aí pra gente, né, fazer de... Como chama? Não é mergulho, mas é... Imersão. Imersão, isso. Tantas imersões para que a gente possa de verdade, né, se descobrir, para que a gente possa de verdade trazer tudo isso à tona. E aí também, né, gente, bancar quem a gente é, né? Com uma tranquilidade, com uma paz, né? Não é bancar de forma agressiva, não é bancar de forma violenta, vão me engolir a qualquer custo, não é disso. Né? Então eu vejo o educador parental muito nesse lugar, né, de ajudar essa família, dando voz a essa criança, para realmente essa família poder ver tudo isso, né? Poder encaixar que caixas que ela também se encaixou, e aí encaixa essa criança, né? E em caixotes a gente conversa e a gente percebe que isso não dá certo, né? Isso não caminha. É isso, né, gente? Que a gente possa verdadeiramente se apropriar da nossa história, né? De quem somos, e que nesse movimento lindo a gente encoraje e apoie, né? As famílias que nos procuram, né? Porque como foi dito, as pessoas que vêm até nós já estão nesse movimento de buscar fazer diferente. Sim. Né? Entender que cada um tem o seu tempo, o seu processo, e que a gente não desista, né? De continuar trazendo essa luz, né? A tudo que deveria ter sido, a todos nós, desde sempre, né? Desde a nossa via de chegada a esse mundo e nessa construção constante, né? E que a gente entenda que não existe nenhum outro caminho no mundo que não seja do amor, da compassividade, do acolhimento e da generosidade, né? Então, nós como indivíduos, como humanos, como mamíferos, que a gente entenda a importância da gente estar junto, da gente se relacionar, né? E ver a beleza linda da vida nessa individualidade que cada um de nós temos, e que é isso que faz esse mundo ser tão lindo, né? É isso. A oportunidade de cada um ser quem é, né? E que a gente continue a entender que o que realmente é importante, né? É o checklist, é a casa arrumada, é o meu filho que passou em primeiro lugar na universidade XYZ, ou viver em amor, né? E tá todo mundo junto construindo um caminho mais lindo, menos adoecido e mais conectados com a nossa essência, né? É isso.
Bom, obrigada, meninas. Foi Imagina. maravilhoso tudo que a gente partilhou aqui. Eu acho que é muito conhecido. Quem não viu ao vivo, mas está vendo gravado, consiga entender e aceitar esse caminho de amor, que é isso. A felicidade, eu acho que é sobre isso, né? Sobre aceitação, autenticidade e amor incondicional para a gente mesmo e para os outros. Obrigada. Não sei se vocês querem falar alguma coisa para encerrar. Não, só quero agradecer, né? E agradecer a oportunidade e que a gente possa mesmo continuar aí, tocando as famílias, né, com amor, tocando as crianças, trazendo essa voz. Acho que esse é uma grande missão. Estamos todas, né, encontradas na nossa vocação. Sim. E adorei partilhar com vocês, adoro ouvi-las, adoro Também. estar aqui com quem está ao vivo. O pessoal foi comentando, né? Que bom que vai fazendo sentido, né? Que bom que pulsa em nós, pulsa quem está aí desse outro lado, gente. Porque isso também é muito gostoso, né? Saber que estamos pulsando amor. E a gratidão à doutora Ju, à escola, né? A todo... Para mim foi assim um divisor de águas. Todo esse conhecimento e essa imersão que a gente faz diariamente. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada também, agradeço, Carol, Bia. Doutora Ju, obrigada por ser luz na nossa vida também. E que a gente siga nesse propósito de amor e respeito. Beijo, meninas. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.